Era uma vez um rei abençoado com sabedoria divina, guiado por Deus para governar com justiça e retidão. Salomão, filho de Davi, foi o homem escolhido para liderar o povo de Israel e construir o majestoso templo de Jerusalém. Mas, em meio a toda sua sabedoria e riqueza, ele se desviou do caminho de Deus. Venha descobrir como Salomão, o rei mais sábio que já existiu, se perdeu e as lições que essa história ainda nos ensina hoje. Quando o rei Davi, o maior monarca de Israel, chegou ao fim de seus dias, uma disputa pelo trono se instalou entre seus filhos. Mas Deus tinha outros planos. Dentre os herdeiros, Salomão, o mais jovem, foi escolhido para suceder o pai. Apesar de sua tenra idade, Salomão demonstrava uma sabedoria e discernimento além de seus anos. Ao ser ungido rei, Salomão recebeu uma promessa divina: pedi, e te darei sabedoria e entendimento. E assim foi. O novo monarca logo se destacou por sua capacidade de julgar com justiça e resolver os conflitos de seu povo. Sua fama de sábio se espalhou por todo o Oriente Médio, atraindo reis e rainhas que vinham em busca de seus conselhos. Com o apoio de Deus, Salomão consolidou seu reino, expandindo as fronteiras e estabelecendo alianças estratégicas. Sua corte se tornou um centro de erudição e cultura, atraindo os mais renomados estudiosos, artistas e comerciantes da época. O reinado de Salomão parecia destinado a ser um dos mais prósperos e gloriosos da história de Israel. Certa vez, Deus apareceu em sonho a Salomão e lhe disse: pede o que quiseres que eu te dê. O jovem rei, consciente de sua grande responsabilidade, não hesitou em responder: dá, pois, ao teu servo, um coração sábio, para que possa julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Surpreendido por essa resposta, Deus elogiou a humildade e a sabedoria da escolha de Salomão. Em recompensa, não apenas lhe concedeu uma sabedoria incomparável, mas também riquezas, honra e longa vida. Salomão se tornou o mais sábio de todos os homens, seus conhecimentos abrangendo desde a botânica até a psicologia humana. Sua capacidade de julgar com precisão e discernir a verdade logo se tornou lendária. Pessoas de todas as partes vinham a Jerusalém para ouvir seus ensinamentos e testemunhar seu dom de resolver os problemas mais complexos. Salomão se destacava por sua perspicácia, eloquência e habilidade de enxergar além das aparências. Essa sabedoria divina concedida a Salomão o transformou em um líder respeitado e amado por seu povo. Sob seu governo, Israel viveu um período de paz, prosperidade e esplendor, consolidando-se como uma potência regional. A sabedoria de Salomão se manifestava de maneira mais impressionante em seus julgamentos. Sua capacidade de discernir a verdade e proferir sentenças justas atraía pessoas de todo o reino que buscavam sua orientação. Um dos casos mais famosos envolveu duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Ambas alegavam ser a verdadeira mãe da criança, e não havia testemunhas que pudessem comprovar a veracidade de suas afirmações. Diante do impasse, Salomão propôs uma solução inesperada: tragam-me uma espada. Vou dividir a criança ao meio, dando metade para cada uma. Ao ouvir isso, uma das mulheres imediatamente implorou: não, meu senhor, dê a ela a criança viva, e não a mate. A outra, porém, concordou com a divisão. Então Salomão declarou: a primeira é a verdadeira mãe. Deem-lhe o bebê vivo. Sua perspicácia em desvendar a verdade por trás da disputa, aliada à sua compaixão, deixaram todos os presentes maravilhados. A notícia desse julgamento se espalhou rapidamente, solidificando a reputação de Salomão como um líder sábio e justo. Outros casos igualmente notáveis envolviam a resolução de conflitos comerciais, disputas de terras e até mesmo acusações de traição. Em todas as ocasiões, Salomão demonstrava uma capacidade extraordinária de analisar os fatos, considerar diferentes perspectivas e proferir sentenças que refletiam a justiça divina. Durante os anos iniciais de seu reinado, Salomão consolidou o poder de Israel e elevou o reino a níveis de esplendor jamais vistos. Sua sabedoria e liderança inspiravam respeito e admiração em todo o Oriente Médio. Um dos marcos desse período foi a construção do Templo de Jerusalém, uma obra grandiosa que se tornou o centro espiritual do povo hebreu. Salomão mobilizou milhares de artesãos e operários para erguer esse magnífico edifício, que impressionava pela imponência de sua arquitetura e riqueza de seus ornamentos. Paralelamente, o rei ampliou as fronteiras de Israel, estabelecendo alianças estratégicas com os reinos vizinhos. Suas relações diplomáticas com a rainha de Sabá, do distante reino de Cuxi, se tornaram lendárias. Ela, encantada com a sabedoria e prosperidade de Salomão, presenteou-o com uma fortuna em ouro,
especiarias e pedras preciosas. De fato, a riqueza acumulada durante o reinado de Salomão era inimaginável. Suas reservas de ouro e prata eram imensas, e a corte de Jerusalém se tornou um centro de luxo e requinte. O palácio real impressionava pela suntuosidade, e a frota mercante de Salomão dominava as rotas comerciais do Mediterrâneo e do Mar Vermelho. Sob liderança desse monarca sábio e visionário, Israel desfrutou de um período de estabilidade, progresso e reconhecimento internacional. Sua capital, Jerusalém, se transformou em um polo de atração para estudiosos, artistas e comerciantes de todo o mundo conhecido. O reinado de Salomão representou o ápice da glória e do poderio do antigo reino de Israel, uma era de ouro que ficaria marcada na memória de seu povo por gerações. Conforme os anos passavam, a prosperidade e a fama de Salomão cresciam cada vez mais. Sua sede por riquezas, poder e luxo parecia insaciável. O rei começou a acumular ouro, prata, palácios suntuosos e um harém repleto de belas esposas e concubinas. Inicialmente, Salomão conseguia manter seu foco na administração justa e sábia do reino. Mas, gradualmente, as tentações do mundo material foram desviando sua atenção dos assuntos espirituais. Ele se envolveu em alianças políticas que exigiam casamentos com princesas estrangeiras, muitas delas seguidoras de deuses pagãos. Essas uniões, apesar de estratégicas, começaram a influenciar Salomão, que passou a construir santuários e altares para as divindades de suas esposas. Sua devoção exclusiva ao Deus de Israel enfraqueceu, e o rei se entregou aos prazeres da carne e do poder. Enquanto isso, Jerusalém se transformava em uma metrópole opulenta, com palácios, jardins e fontes suntuosas. Salomão se cercava de luxo e conforto, gastando fortunas em banquetes, música e entretenimento. Sua corte se tornou um centro de extravagância e indulgência. Apesar de sua sabedoria ímpar, Salomão se deixou seduzir pelo materialismo e pela idolatria. Sua fé inabalável na aliança com Deus foi sendo gradualmente substituída por uma adoração dos ídolos e das riquezas terrenas. O rei sábio, que um dia receberá a promessa divina, começava a se perder em meio aos prazeres e ao poder. Ao longo dos anos, Salomão acumulou um grande número de esposas, muitas delas provenientes de reinos vizinhos. Essas princesas estrangeiras trouxeram consigo não apenas riquezas e alianças políticas, mas também suas próprias tradições religiosas. Gradualmente, os santuários e altares dedicados aos deuses pagãos começaram a se espalhar pelos arredores de Jerusalém. Salomão, outrora tão devoto ao Deus de Israel, permitiu que suas esposas praticassem abertamente seus cultos e ritos em honra a divindades como Astarote, Quemos e Milcom. Esse sincretismo religioso, com a introdução de crenças estrangeiras no seio da sociedade israelita, foi minando a fé exclusiva no Deus único. Salomão, que antes havia construído o magnífico templo de Jerusalém, agora patrocinava a construção de santuários dedicados a deuses rivais. Essa influência estrangeira não apenas desviou o rei de sua devoção original, mas também contaminou gradualmente o povo de Israel. Muitos começaram a se afastar da adoração ao Senhor, adotando os cultos idólatras trazidos pelas esposas de Salomão. Apesar de sua sabedoria, Salomão se mostrou incapaz de resistir às pressões e tentações de suas aliadas estrangeiras. Sua queda espiritual, com a tolerância e até mesmo o patrocínio de práticas pagãs, enfraqueceu a unidade e a pureza da fé israelita. Esse desvio do caminho de Deus, motivado pela ambição política e pelos prazeres mundanos, se tornaria uma das marcas mais lamentáveis do reinado de Salomão, o outrora sábio e piedoso governante de Israel. Infelizmente, a glória e a prosperidade do reinado de Salomão não duraram para sempre. Conforme o rei se afundava cada vez mais em riquezas, luxo e influências estrangeiras, seu compromisso com a fé de seus antepassados começou a se enfraquecer. Apesar de sua sabedoria inicial, Salomão gradualmente se desviou dos ensinamentos e mandamentos do Senhor. Ele permitiu que suas numerosas esposas e concubinas o afastassem do caminho da retidão, tolerando a prática de cultos idólatras em Jerusalém. Essa queda espiritual teve consequências devastadoras. O rei, que um dia receberá a promessa divina de sabedoria e prosperidade, agora se via cada vez mais distante de Deus. Sua conexão com o Criador se enfraqueceu, e Salomão se tornou um homem dividido entre suas ambições terrenas e sua herança espiritual. Essa divisão interior se refletiu também no reino. A unidade e a fé do povo de Israel começaram a se fragmentar, com muitos se rendendo aos cultos estrangeiros. A harmonia e a justiça que antes caracterizavam o governo de Salomão deram lugar a conflitos, corrupção e opressão. Apesar de ainda manter sua posição de poder,
o rei sábio se viu cada vez mais isolado e atormentado por sua própria consciência. Sua sabedoria, outrora tão celebrada, não conseguia mais guiá-lo em meio aos dilemas espirituais que o assolavam. Tragicamente, Salomão, que um dia fora abençoado com dons divinos, terminou seus dias distante do Senhor, aprisionado em seu próprio declínio moral e espiritual. Sua história se transformou em um lamento sobre os perigos da ambição, da idolatria e do afastamento de Deus. Após a morte de Salomão, o legado que ele deixou para seu povo se revelou um misto de glória e tragédia. Suas ações finais, marcadas pelo afastamento de Deus e pela opressão de seu povo, tiveram consequências devastadoras. Quando seu filho Roboão assumiu o trono, as tensões e divisões que Salomão havia semeado vieram à tona. As pesadas cargas tributárias e a arrogância do novo rei alienaram grande parte da população, especialmente as tribos do norte. Liderados por Jeroboão, 10 das 12 tribos de Israel se rebelaram, rompendo com a unidade do reino. Assim, o antigo reino de Salomão foi dividido em dois, o reino de Judá, no sul, e o reino de Israel, no norte. Essa divisão política e territorial refletia também uma profunda cisão espiritual. Enquanto Judá manteve sua lealdade ao Templo de Jerusalém e ao Deus de seus antepassados, Israel se afastou, estabelecendo seus próprios santuários e cultos a deuses estrangeiros. O legado de Salomão, que um dia fora tão glorioso, agora se transformava em um lamento sobre os perigos da ambição desmedida, da idolatria e do abandono da fé. Sua queda espiritual, motivada pelo acúmulo de riquezas e prazeres mundanos, levou à fragmentação do reino unificado de Israel. Daquela época em diante, os dois reinos rivais viveriam em constante conflito, enfraquecendo-se mutuamente e abrindo caminho para a dominação de potências estrangeiras. A unidade e a grandeza alcançadas durante o reinado de Salomão foram substituídas por divisão, instabilidade e declínio. Essa trágica história serviria como um lembrete eterno sobre os perigos do afastamento de Deus e da busca desenfreada por poder e riquezas. O legado de Salomão, o rei sábio que se perdeu, se tornaria um paradigma sobre os desafios da fé e da integridade moral. O legado de Salomão é, sem dúvida, um dos mais complexos e fascinantes da história bíblica. Ele representa uma trajetória que abrange tanto a grandeza quanto a tragédia, servindo como um poderoso lembrete sobre os desafios da fé, do poder e da integridade moral. Em seus primeiros anos de reinado, Salomão demonstrou uma sabedoria e discernimento extraordinários, recebidos diretamente de Deus. Sua capacidade de julgar com justiça, resolver conflitos e governar com eficiência transformaram Israel em uma potência regional respeitada e próspera. A construção do magnífico Templo de Jerusalém e a expansão das fronteiras do reino foram marcos impressionantes desse período. Salomão se destacou como um líder visionário, capaz de promover o desenvolvimento econômico, cultural e espiritual de seu povo. No entanto, conforme os anos passaram, o rei sábio começou a se desviar do caminho de Deus. Sua ambição por riquezas, poder e prazeres mundanos o levaram a se afastar gradualmente da fé de seus antepassados. Ele permitiu que as influências estrangeiras, trazidas por suas inúmeras esposas, contaminassem a pureza da adoração a Javé. Essa queda espiritual de Salomão teve consequências devastadoras. O reino unificado que ele havia construído se fragmentou após sua morte, dividindo-se entre Judá e Israel. A unidade, a prosperidade e a estabilidade deram lugar a conflitos, idolatria e enfraquecimento político. O legado de Salomão, portanto, é um misto de luzes e sombras. De um lado, sua sabedoria e realizações o consagraram como um dos maiores governantes da história de Israel. Mas, por outro, sua gradual rendição às tentações do mundo material e seu abandono da fé divina deixaram um rastro de divisão e declínio. Essa história serve como um poderoso alerta sobre os perigos da ambição desmedida, da idolatria e do afastamento de Deus. Ela nos lembra que, mesmo os líderes mais sábios e abençoados podem sucumbir às fraquezas humanas, com consequências devastadoras para si mesmos e para aqueles que governam. O legado de Salomão, portanto, é um convite à reflexão sobre a importância de mantermos nossa integridade moral e nossa conexão com o divino, mesmo diante das tentações e glórias do mundo material. Sua trajetória nos ensina que a verdadeira sabedoria reside na fidelidade a Deus e no serviço ao bem comum. A história de Salomão, com sua ascensão e queda, carrega lições profundas que ressoam até os dias de hoje. Sua trajetória nos lembra da importância de mantermos nossa integridade espiritual, mesmo quando somos tentados pelos prazeres e riquezas do mundo. Salomão, apesar de ter sido abençoado com uma sabedoria ímpar, sucumbiu gradualmente às tentações do poder, da luxúria e da idolatria.
Esse desvio do caminho de Deus o levou a perder não apenas sua conexão com o divino, mas também a unidade e a prosperidade de seu reino. Essa lição nos alerta sobre os perigos da ambição desmedida e da busca desenfreada por status, riquezas e influência. Por mais brilhante que seja nosso intelecto ou bem-sucedida nossa carreira, se nos afastarmos dos princípios e valores fundamentais, corremos o risco de nos perder em meio aos prazeres efêmeros do mundo. Assim como Salomão, muitos líderes e figuras públicas de nosso tempo também enfrentam a tentação de se render às glórias e aos luxos do poder. Eles podem se esquecer de suas raízes espirituais e se desviar da missão de servir ao bem comum em favor de interesses pessoais e mundanos. Portanto, a história de Salomão nos convida a refletir sobre a importância de mantermos nossa fidelidade a Deus acima de tudo. Só assim poderemos evitar os mesmos erros cometidos por esse rei sábio, preservando a integridade de nosso caráter e a unidade de nossa comunidade. Que a trajetória de Salomão seja um lembrete eterno de que a verdadeira sabedoria reside na humildade, no serviço e na conexão com o divino. Só assim poderemos construir legados duradouros, que inspirem gerações futuras a permanecerem fiéis aos valores que verdadeiramente importam. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Clique e descubra os segredos do livro mais temido da Bíblia, Apocalipse 9.